Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, Ele que é o nosso amigo incondicional das nossas vidas. E que todos nós possamos ficar na luz de Jesus. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui na Casa Espírita Luz de Jesus, na casa física, e também as boas-vindas a todos aqueles que estão ligados já na página do Facebook da Casa Espírita Luz de Jesus. Que todos possam ser bem-vindos. Antes de iniciarmos a palestra, nós queremos ler o capítulo 20 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel para Chico Xavier. O capítulo 20 é O Companheiro. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus, isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 33. Em qualquer parte não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho pode denominar-se amigo. No fundo há um só Pai, que é Deus, e uma só grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção, uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos. Se existir isso, usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Meus irmãos, convidamos a todos para que fechemos os nossos olhos, pois vamos orar. Senhor Jesus, Divino Mestre, benfeitor e governador do planeta Terra, através dos seus espíritos luzeiros desta casa espírita, abençoe a todos que estão aqui e que estão ligados através da multimídia. Abençoe os nossos propósitos mais sinceros que temos em nosso coração. Ampara este local para este momento que se inicia. Irmãos luzeiros desta casa espírita, abençoem a todos e também a palestrante da noite. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Hoje, então, nós temos do
Grupo Espírita Allan Kardec, a Amber Forte. Jesus nos abençoe. É uma alegria para nós estarmos mais uma vez aqui. Nossa boa noite a todos, aos que nos acompanham virtualmente, aos que estão aqui presencialmente. Nossa reflexão dessa noite é em torno do amor. Nós lemos há alguns meses um livro de uma sueca que faz uma reflexão em torno do amor moderno. E nessa reflexão, ela nos traz uma observação acerca de alguns dos comportamentos que atravessam os jovens e os adultos nos dias de hoje. Quais sejam a uniformização das aparências, a aprovação dos estranhos através das redes sociais, a busca por amor como se fosse uma mercadoria que a gente escolhe num catálogo, o esconder aquilo que se sente e jamais extravasar para o outro os nossos verdadeiros sentimentos. Enfim, ela faz uma leitura tão interessante da situação atual, que essa leitura me fez pensar bastante sobre esse tema e a gente vinha pensando numa forma de elaborar. E, para nossa surpresa, nós achamos numa fala, no próprio Evangelho, o versículo que nos moveu, assim, né? Que nos fez, então, nos voltar para os textos que a gente bem conhece e olhar para eles, então, tentando estudar um pouco mais o que o Espiritismo pode nos falar a respeito do amor, nos ajudar a nos esclarecer. A imagem dos balões, para que a gente pense no amor como essa força ascensional, que nos tire da terra, né? Que nos eleve em direção às alturas. Uma amiga nossa escolheu a imagem do balão e nós achamos que ela cabe muito bem. Então, o que diz o Espiritismo? A primeira coisa que ele diz é que o amor é uma lei divina. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. Não só é uma lei divina, como também é uma lei universal. Então, tudo que eu desenvolver e aprender em relação ao amor aqui, eu posso usar em qualquer dos outros mundos espalhados pelo universo, porque a lei do amor é a mesma. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. A gente começa a desenvolver o amor logo no início da nossa evolução espiritual, do nosso desenvolvimento. E ele vai nos acompanhando, primeiro organizando as leis físicas e mais tarde organizando as nossas ações no campo moral. Então, o amor permeia todos os ramos da natureza que a gente puder pensar. No reino mineral e no reino vegetal, e mesmo no reino animal, ele vai estar ligado à forma mais elementar como a natureza trabalha. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Quando a gente estuda o amor, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo diversos textos. Mas o meu preferido está no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. As instruções dos Espíritos trazem mensagens de 3 espíritos, Lázaro, Fénelon e Samson. Nós vamos estudar principalmente as dos 2 primeiros, que são as que mais nos chamam a atenção. E é Lázaro, então, que nos diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito.
Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, sentimentos. A gente pode pensar numa escada em espiral, pela qual nós percorremos os diversos aprendizados. Então, a primeira escala é o instinto, que nos é dado pela lei natural para nos orientar no nosso processo evolutivo. No entanto, à medida que o ser progride, às vezes ele se corrompe, o seu apego à matéria ganha predominância sobre outras coisas e ele acaba então se corrompendo e desenvolve as sensações. À medida, no entanto, que ele se instrui e depura, ele vai desenvolver os sentimentos. A primeira coisa que esse texto nos faz pensar é que então o sentimento, ele é um processo, ele não vem pronto, ele não surge de uma hora para outra, ele é um aprendizado. Como tudo no processo de evolução, a gente começa lá no prezinho, né, no maternal, e a gente vai passando as lições e avançando na escala evolutiva. Então o nosso objetivo é desenvolver o sentimento. Às vezes, por exemplo, nas minhas relações no dia a dia, pode ser que eu seja tomado pela raiva, pelo ciúme. Eles são sentimentos mais ligados às sensações. Eles são respostas, na verdade, que estão ligadas à questão mais primitiva. São sensações corrompidas. À medida que eu vou me educando e me instruindo, eu vou transformando essas sensações em sentimentos. Elas vão desaparecendo e vão dando lugar àquilo para o qual nós fomos criados para sentir e para refletir. O amor, o perdão, a paz, a tranquilidade. Então é um processo que a gente vai caminhando e vai fazendo aos poucos. Muitas vezes hoje eu trago uma resposta para as situações da vida, porque no passado eu cultivei essa resposta. Eu cultivei esse sentimento de posse em relação ao outro, de egoísmo. Então essa é a resposta que surge hoje, é a minha dificuldade. Mas eu também posso, me instruindo, mudar essa resposta e transformá-la em algo mais de acordo com a minha busca pela felicidade. Então, o sentimento a gente vai desenvolvendo. E Lázaro diz que o ponto delicado do sentimento é o amor. Veja, o ponto delicado, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, não o amor no sentido vulgar, que a gente às vezes está acostumado a pensar, o que é vulgar aqui? É o comum, né? O amor só presente na união entre os sexos, o amor só presente no casamento. Não, não é esse amor que ele fala, não é só desse amor, mas esse sol interior. Inclusive Lázaro vai mais longe dizendo que é feliz aquele que ama, porque vive como que transportado, fora de si mesmo. Então o desenvolvimento do amor é uma energia tão espetacular que ele compara um sol interior. O que o sol faz? Em torno do sol giram os mundos. Em torno do sol giram todos os planetas aqui do nosso sistema. E nós, por nossa vez, giramos em torno de outros maiores, né, que formam outras galáxias. Então a importância do Sol, sem o Sol nós não teríamos nada, a vida terminaria. Então ele diz que esse Sol, essa fonte de energia inesgotável, porque é espiritual, ela nos transpõe, faz com que se torne mais fácil vencer as dificuldades. Mas, para isso, ele está esclarecendo aqui que ele está falando de outro tipo de amor. Não aquele amor que a gente pensa normalmente. É um tipo diferente. É o tipo que está explicado e ensinado, né, no Evangelho. Será que então o amor comum não tem valor? Os espíritos dizem que o casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas.
porque estabelece a solidariedade fraterna. Então a gente pode perceber que se o amor é uma lei divina, o casamento é um passo de progresso dentro da sociedade, quando olhado por essa perspectiva de que ele estabelece princípios de solidariedade entre o casal. Quando a gente olha para o casamento sob qualquer outra luz que não seja essa, ele vai estar fadado a mudanças. E muitas vezes vai terminar por si mesmo. O casamento por interesse, o casamento por motivos materiais, o casamento forçado, como costumava ser antigamente, né? O casamento imposto. Nada disso estabelece por princípio a solidariedade fraterna, embora muitas vezes, né, isso se desenvolva na convivência. Então é interessante quando a gente olha para a relação a dois, qualquer que ela seja, e pense nela nesse fundamento inicial de solidariedade. O que é ser solidário? É estar ali para ajudar o outro. Eu escutei esses dias uma pessoa que dizia: o casamento é a indústria do serviço, né? A indústria do serviço quer dizer, você está ali para servir ao outro, não para ser servido. É o Alberto Almeida que diz que se você quiser ser feliz, não se case, né? Case-se se você quiser fazer o outro feliz. Aí você se casa. Então, ele vai mudar a nossa perspectiva, porque eu não estou ali para ser servido. E essa relação a dois, ela é dinâmica. Tem momentos em que um precisa mais do que o outro. E a gente tem que ir percebendo essa dinâmica. Os momentos em que um pode dar e o outro recebe. E os momentos em que essa dinâmica se inverte. Quem antes estava dando, agora quem está recebendo. Recebendo o apoio, recebendo o auxílio, recebendo o foco da atenção, recebendo o amor. Isso vai se transformando. E embora o amor possa começar pela atração, pela lei da atração, é interessante que essa não seja a única fundamentação dele. Porque se os princípios do relacionamento forem unicamente materiais, à medida que a matéria se altera, se decompõe, eles vão acabando. Então, o relacionamento, para ser baseado realmente no amor, ele tem que transcender a lei de atração só da matéria. Ele tem que estar colocado também nos princípios do espírito. O que é esse sentimento que reside no espírito e que a gente tem que desenvolver, então, para conseguir fazer esse exercício do amor verdadeiro? A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos, uma das maiores alegrias que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Nas alegrias que esses encontros proporcionam, tem o homem as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Essa questão do Livro dos Espíritos nos traz uma reflexão interessante. Qual que é o princípio que eles sugerem para nós de fundamento de felicidade no relacionamento? A simpatia. Simpatia de gostos. Quando os dois têm uma afinidade, quando olham para o mesmo lugar, quando querem os mesmos objetivos, querem as mesmas coisas e aí então trabalham juntos. Volta à questão da solidariedade. É muito mais fácil eu ajudar o outro se nós estamos indo para o mesmo lugar, se queremos as mesmas coisas. Então essa simpatia, que é uma afinidade de gostos, é uma afinidade de pendores, ela vai desenvolvendo essa primícia de felicidade. Quer dizer, ela ainda não é uma felicidade total, porque a gente tem defeitos, a gente tem dificuldades, a gente acorda de mau humor. É um exercício de paciência de um para com o outro, de entender as dificuldades de cada um. No entanto, a gente tem muitos momentos ali de felicidade. Elas vão nos mostrar que mais coisas nos aguardam, uma felicidade maior, melhor ainda, no mundo dos espíritos perfeitos. Por quê? Porque daí já não tem mais as picuinhas que nos incomodam aqui. Não tem mais o ciúme, não tem mais o egoísmo, não tem mais o orgulho. Tudo é festa, né? Tudo fica bem.
Eu não sei se vocês assistiram o último vídeo dos Amigos da Luz. Quem não assistiu, quiser assistir essa semana, está muito engraçado, porque ele fala do mundo de regeneração, do mundo feliz, que não tem briga. Ele diz, Senhor, não vai dar certo. Ele fala, porque todo mundo gosta de uma briga, né? Então esse é o estágio em que a gente ainda está. A gente tem dificuldade de conceber um mundo feliz sem as brigas, né? Porque nós estamos habituados a que seja assim. No entanto, os Espíritos nos dizem, não, isso tudo vai passar, isso tudo vai ficar para trás, ali nas provas e expiações, e a gente não vai mais sofrer com esse tipo de situação nas relações. No entanto, uma pessoa está excluída dessa felicidade, né? Os Espíritos dizem aqui para Kardec, e é o egoísta. E aí, como é que a gente vai fazer, então? Qual é o meio de destruir o egoísmo? Porque o problema do egoísmo é que a pessoa só pensa em si. Então ela vai ter dificuldade de colaborar com o outro, de ser solidária, né? Porque ela vem em primeiro lugar, as suas vontades, os seus gostos. E os Espíritos dizem para Kardec que o egoísmo é a imperfeição mais difícil de tirar, de desenraizar, né? Porque ele deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se e para cuja manutenção tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. Então, quando a gente olha hoje para a maneira como os relacionamentos começam ou se desenvolvem, essa frase é perfeita, né? Por quê? Porque tudo excita a matéria, é a matéria que a gente valoriza, é a matéria que fica em primeiro plano, é ela que é mais importante, a perfeição do corpo, os haveres, né? A riqueza, o excesso até, você poder prometer para o outro uma vida sem se incomodar, cheia de servos, cheia de empregados, né? É o suprassumo dos desejos, poder fazer isso, poder aparecer para os outros, né? Para o outro e para os outros, de tal forma que ninguém perceba em nós nada que se possa criticar. Grande ilusão. Então, tudo na nossa sociedade excita esse egoísmo, né? Esse tipo de comportamento que está enraizado. E quanto mais facilidades eu tiver, quanto melhor for a minha situação social, mais difícil, porque mais eu me iludo. Quanto mais cômodo for a minha vida, mais difícil, porque maior o apego da matéria. Então é necessário um esclarecimento espiritual para compreender que a matéria é transitória e ilusória e que ela passa. Um casal que faça seus votos e possa repetir na saúde e na doença deve pensar, eu estou aqui agora na saúde, todo mundo bem, para academia, tomando whey e tal, e quando vier a doença? Porque a doença a gente pode prevenir, mas nós não conhecemos o nosso planejamento reencarnatório. Nós não sabemos se aquilo está no plano de um ou de outro. E aí? Nós temos grandes exemplos de casais onde um cuidou do outro e foram abnegados, né? E quando o casal chega nesse ponto, o relacionamento se transforma. Ele vai perdendo as bases materiais e vai se assentando cada vez mais em bases espirituais. Esse é um relacionamento que se prepara para enfrentar a eternidade, para continuar no mundo dos espíritos. Se ao contrário eu coloco tudo nas coisas materiais, quando a saúde faltar, eu vou ter dificuldade de manter o relacionamento. Quando for exigido de mim o sacrifício, eu vou ter dificuldade de fazer, mas e eu? E as minhas necessidades, né? Isso é o que o egoísmo nos fala, o que ele nos pede para pensar. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. E as ficções alegóricas, elas também estão presentes na maneira como a gente encara os relacionamentos. Eu tentei pôr um castelinho da Disney ali, né? Porque a Disney também ela nos dá aquela ideia assim meio falsa, né? Do que seja um relacionamento.
Tanto que, na hora do Felizes para Sempre, acaba o filme, né? Porque eles não têm como mostrar depois a felicidade, porque é uma ilusão, ela não existe. E hoje, então, os desenhos, eles vêm mudando, né? Eles vêm começando a abordar relações familiares, dificuldades, pessoas que não se encaixam, mas a gente vinha até hoje sendo educado numa visão ilusória do que é um relacionamento a dois, numa visão cheia de distorções. E ela faz com que a gente projete no outro e no relacionamento uma ideia que é falsa. E aí, quando a realidade vem, a gente se desilude, né? Porque o nosso grande problema é a ilusão, e fica triste, fica deprimido, aí pensa, não era essa a alma gêmea, né? Vou procurar outra, vou procurar em outro lugar. Está sempre buscando e nunca vai achar, porque está atrás da ilusão. E está pautando aquilo que espera encontrar nas ilusões do mundo. Então não vai funcionar, não vai dar certo. A gente não pode pensar que vai escolher o amor como a gente escolhe um sofá, né? Uma roupa. Eu quero que seja assim, 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 que goste disso, daquilo, né? Porque as pessoas são complexas. Isso que a gente olha só essa vida, imagina se a gente soubesse o passado espiritual. Aí, às vezes, quando se encontram os dois, aquela atração magnética, e depois ela acaba. Ela acaba? Não, é que a hora que se encontraram os dois, tinha acertos do passado, né? Que fortaleceram aquela união, fizeram com que os dois fossem atraídos um para o outro. Mas se nessa hora os dois conseguem parar, pensar, observar, mas a gente raramente faz isso. Quando o sentimento borbulha, normalmente a razão ela fica esquecida. E a gente toma atitudes das quais depois no futuro acaba se arrependendo. Então, quando a gente consegue começar a mudar o nosso conceito e conversar com os nossos filhos, com os nossos jovens, com a gente mesmo, dizendo, olha, o que eu preciso ver na minha relação a dois, na minha relação em família, que predomine, que dê valor para aquilo que é a vida moral, e em detrimento do que é a vida material. Quando eu deixo que as picuinhas, porque não dobrou a toalha, porque não comprou isso, porque não fez aquilo, quando eu deixo que isso perturbe a paz dentro da minha casa, quando eu deixo que uma série de exigências, todas elas relacionadas com a vida material, tirem a paz da minha casa, eu estou sendo uma pessoa irresponsável, porque não estou cuidando, não estou cultivando dos maiores tesouros. Muitas vezes a gente não se dá conta e repete, quando forma um lar, os padrões de comportamento que os nossos pais fizeram. Nem sempre eles foram ideais, eles fizeram o melhor que podiam, mas nem sempre é o correto. Então agora a gente é convidado a parar e refletir. Eu preciso refletir como é que essa dinâmica a dois funciona e como é que eu funciono nessa dinâmica. Por que essa atitude me incomoda? Por que ela me tira do sério? E aí a gente se retira, se recolhe em silêncio para refletir. Eu não consigo me acalmar. Vai ler uma página do Evangelho, vai fazer um pouco de meditação, respira. Com o tempo, garanto para vocês que isso funciona e dá resultados. Vou fazer 30 anos de casado esse ano. Melhorou bastante, né? Bem, o santo que me aguenta está aí. Ele quis evoluir rápido, ele diz, Deus me deu uma esposa bem difícil. Mas graças a Deus, daí a gente tinha o espiritismo, então ela era mais difícil 30 anos atrás. Hoje já está bem mais educada, mais calminha, né? Está bem melhor. Então podem insistir que a longo prazo aquilo funciona, dá retorno, não tenha dúvida nenhuma. E quanto antes você começar, né, melhor. Então, a nossa noção do que nos espera realmente, do que nós vamos encontrar e em que bases a gente deve desenvolver. Fénelon, depois da mensagem de Lázaro, vai nos falar sobre a misantropia. Ele diz assim, aquelas pessoas que mesmo tendo esse germen do amor, que todos temos, que Deus nos deu a todos, não conseguem direcionar esse amor para o outro, porque o outro é difícil, então preferem amar um bichinho, uma planta, as xícaras da avó, a casa, né? Então se sentem melhor, mais à vontade, amando uma coisa, um objeto ou um animal, um ser inferior do que outro ser humano.
E ele diz que isso é um tipo de misantropia. Você está pondo no lugar errado o seu afeto. Não é que a gente não possa amar as plantas e os animais e as coisas, né? Não é isso que ele está falando aqui. Mas ele fala quando a gente escolhe este reino para amar em detrimento do ser humano, que é o nosso próximo, que é o nosso igual, que é com quem a gente veio se acertar. E ele diz que mesmo que a gente escolha isso, não adianta. A gente pode talvez ficar estacionado ou se atrasar um pouquinho, né? Mas não adianta. Esse germe que Deus nos colocou, ele vai se desenvolver. Então diz Fenelon, esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes, que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Então, esse germe do amor, à medida que eu vou exercitando, é ele que vai me conduzir ao desenvolvimento das outras virtudes. É através dele que eu consigo então me elevar acima dessas paixões da matéria e dessas questões que me tornam infeliz. O ciúme não é uma causa de infelicidade no relacionamento? Profundamente. Para amar precisa ter ciúme, coisa nenhuma. Isso é uma visão equivocada do que seja um relacionamento saudável. Uma visão doentia. Não tem que ter ciúme, nada. E aonde é que está o limite desse amor? Será que eu posso amar a um só? Será que Deus fez um ser para mim, para ser o meu companheiro, a minha companheira pela eternidade? E os Espíritos dizem que a gente começa amando um, mas que a gente deve ir estendendo esse amor. E o amor vai mudando, ele vai ganhando cores, extensões diferentes. Então, se eu amo uma pessoa de forma equivocada, com muito ciúme, com muito egoísmo, não consigo orientar esse amor, a gente volta como mãe e filho. Volta em outro papel para educar esse amor, para conseguir que esse amor tenha desapego, porque daí o filho vai arrumar uma namorada e eu tenho que entregar, né? Não é? Tem que entregar. Algumas mães têm facilidade, outras têm dificuldade. Por que tem dificuldade? Algo lá dentro diz, ele é meu, né? Ou o pai, a filha, ela é minha. Não é não. Veio para aprender a amar com desapego, a amar como se deve, se doando por ela e deixando que ela viva a sua vida. Não é que todas as relações mãe e filho, pai e filha, tragam esse histórico, certo? Mas elas também trazem, algumas trazem, porque a gente tem que aprender, o nosso amor ele tem que evoluir, ele tem que ser altruísta, ele tem que servir ao outro. Esses são os parâmetros que Jesus nos deixa. Então, se o nosso amor hoje, ele não atinge esse parâmetro, nós vamos ter que voltar em outras condições daí. Diz, eu quero que você seja sempre meu companheiro, a minha companheira, né? Sim, você vai aprender a amá-lo, a amá-la, mas pode ser que não seja na mesma situação de hoje, se o seu amor precisa passar por ser refinado, né? Então a situação muda, vem como avô, vem como avó, vem como neto, vem como colega. A gente tem um grupo de afinidades que a gente está sempre vindo junto, mas os papéis vão se alternando conforme aquilo que seja mais útil para o nosso progresso e para a nossa evolução. Então o casamento também entra, a união também entra, seja ela como for, nas bases que for, nos nossos processos de planejamento reencarnatório. Mas qual é a finalidade desse planejamento? É a solidariedade entre os dois e o progresso dos dois. Então a gente deve olhar para o relacionamento pensando nisso. E cada fase da vida nos permite progredir em um âmbito diferente. Quando tem os filhos, a gente vai desenvolvendo uma série de coisas. Quando os filhos vão embora, a gente desenvolve outras. Quando vem a velhice, a gente desenvolve outras, né? E assim a gente vai crescendo. E a realidade da vida nos convida a cada vez a novas aquisições espirituais. Então é interessante a gente pensar no relacionamento como algo que também cresce, que também muda e que também se desenvolve.
Como é que eu sei se o meu relacionamento está indo bem? Se os parâmetros que mantêm o seu relacionamento estão cada vez mais morais e cada vez menos materiais, eles estão indo bem. Mas não só para amar uma pessoa nós fomos feitos, mas para amar também os filhos, para amar os filhos dos filhos, os companheiros dos filhos, para amar os vizinhos, para amar aqueles que estão no mesmo bairro, na mesma comunidade, para amar aqueles que trabalham conosco. Então não tem um limite, né? Eu não posso pensar, eu vou amar só os meus, só a minha família, só o meu povo. Não, porque o exercício é para que eu chegue no ponto de amar a humanidade inteira. É muito bonito eu pensar na ideia das almas gêmeas, né? Que se vão juntas pela eternidade, e com certeza a gente atravessa esse estágio. Mas nós somos convidados a ampliar o amor e a amar mais pessoas. E claro que como as pessoas são únicas e diferentes, cada um a gente vai amar de uma forma diferente. Quem tem mais de um filho vai saber, a gente ama todos os filhos, mas cada um diferente, porque eles são diferentes. A pessoa que se casou uma vez, amou o seu cônjuge, daí ele morreu, e daí não pode amar nunca mais? Casou-se de novo, ama o cônjuge hoje, ama diferente, ama de outra forma. Não é nem mais nem menos, porque não é uma competição. É um exercício de solidariedade, é um exercício de fraternidade. E quanto mais eu puder servir, quanto mais eu puder me doar com abnegação, com desinteresse, melhor eu estou. Melhor para mim. Ponto para mim. O objetivo todo é a gente poder fazer isso. Muitas vezes eu posso fazer isso no relacionamento a dois. Às vezes o relacionamento a dois ele tem um tempo e depois ele termina. E aí? Aí eu posso fazer isso com outros relacionamentos. Com jovens, com crianças, com vizinhos, com amigos. Eu vou estabelecendo outros tipos de amor, exercitando a fraternidade. Porque o Fenelon nos diz então que o contato desse amor, esse germen, vivifica e fecunda os germens que dele existem em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtude todas filhas do amor. Então, as virtudes funcionam em rede. À medida que eu vou desenvolvendo uma, outras vão se avizinhando e elas vão surgindo, né? É como se eu limpasse o campo das ervas daninhas para poder vir justamente aquilo que a gente quer cultivar. E a gente cuida um pouco mais daquilo que está sendo plantado. Muitas vezes Deus nos manda na família ou no nosso relacionamento uma alma que já domina essa arte de amar, ou que pelo menos é mais evoluída do que nós nesse quesito. Então o efeito dela na família ou na comunidade é uma coisa gigantesca. E se eu estou às vezes naquela posição, né, que eu estou incomodada, eu não quero amar, eu acho que todo mundo vai me trair, que vão se aproveitar de mim, eu não quero me doar porque eu já fui muito magoado, etc. e tal. O contato com um coração desses que ama verdadeiramente, ele é transformador. Ele me tira dessa misantropia, né, ou desse endurecimento e coloca em movimento essas potências da alma que eu tenho. Kardec vai nos colocar a caridade como meio de progresso mais certeiro para o espírito, justamente porque a caridade, como nada, movimenta essas potências do espírito. É através da caridade que eu aprendo a doar, e a doar coisas que estão além do âmbito material. Doar meu tempo, doar meu ouvido, a minha escuta, doar a boa palavra para a qual eu vou aprendendo a edificar o meu raciocínio, a minha fala. Então a caridade é uma coisa linda. Quem faz a caridade pela primeira vez, aplicando um passe, fazendo um grupo de oração, a gente sai dali animado, transformado. São as potências da alma que estão desabrochando, que estão se movimentando para que a gente possa se elevar como balãozinho ali, para que a gente possa ascender. Mais do que nunca a gente precisa se elevar, a gente precisa ascender, para que as dificuldades da vida aqui não nos perturbem tanto.
Se eu coloco na matéria toda a minha felicidade, toda a perturbação da matéria, ela me deprime, ela me atinge, eu não consigo me movimentar porque eu acho que tudo está acabado. Ao passo que se a minha vista está colocada na vida espiritual, nas coisas espirituais, ali estão os meus valores, podem acontecer guerras, podem acontecer dificuldades e eu as atravesso, né? Como diz Lázaro, transportado fora de si mesmo, porque movimentando e ascendendo com essa energia do amor em movimento, do preocupar-se em auxiliar, em servir ao outro. Então essa é uma coisa maravilhosa que o Espiritismo nos ensina, que ele nos traz, nos ensinando esse antídoto. As características de endurecimento, quando eu tenho uma ideia fixa num ponto e não consigo pensar em outra coisa, quando eu não consigo mais sentir felicidade, não consigo mais sorrir, vem o Espiritismo e nos convida à caridade, perdoa, ser indulgente, ama, faz o bem, e isso vai pôr em movimento todas essas centelhas divinas que nós trazemos e que vão fazer com que a gente se eleve acima das misérias humanas. Assim, para terminar, há uma frase de Jesus em Mateus, no capítulo 5, que foi a que me tocou a fazer essa reflexão hoje, aonde Jesus fala, e Mateus que nos conta, né? Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz levantar-se o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Os coletores fiscais também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, portanto, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Essa passagem também está em Lucas, um pouquinho diferente. Então, Jesus nos convida, no ponto central do seu ensinamento, quando ele fala do amor, né? Não amar só a família, não só os que pensam como nós, não só hoje em termos modernos nós diríamos não amar só os que estão na nossa bolha, né? Os que têm as mesmas visões políticas que nós temos, mas estender esse amor até aos inimigos. Amar, e se eles nos pedem, entregar, se eles pedem o nosso tempo, se eles pedem a nossa escuta, oferecer. Cumprimentar, ser indulgente para com aqueles que a gente não concorda. Olha o exercício que ele nos convida. Porque senão o que a gente faz de diferente das pessoas que não têm educação espiritual, que não têm conhecimento espiritual? Não fazemos nada de diferente. Então isso quer dizer que a religião para nós não vale nada. Se ela não nos convida a ir além daquilo que a gente vem fazendo, que todo mundo faz, ela não está fazendo o seu trabalho. Então o Evangelho, ele tem que ter sobre nós um efeito transformador. É fácil? Não é fácil. Mas então, se eu acho muito difícil amar os inimigos, amar aqueles, né, que têm visões diferentes da minha, então eu posso começar treinando. E é o que Jesus faz quando ele nos dá a família e o casamento. É o treino para voos maiores depois. Então a gente começa dentro da família, dentro do casamento. Vamos abolir essa história de excluir de grupo, sair de grupo. Não falo mais com você, porque você apoiou fulano, né? O que é isso? Não é assim que o mestre, né, nos ensina. Não é isso que ele nos ensina, não. Qual vai ser a nossa cara? Eu imagino quando a gente encontrar o nosso mentor e ele começar a puxar as nossas conversas de WhatsApp lá. Eu quero só ver a cara que a gente vai fazer. Como é que eu vou explicar para ele isso? Ele vai dizer, mas minha filha, 300 anos para conseguir pôr esse espírito do seu lado, e você faz assim com ele? Nós vamos ter que prestar contas, né? Aí a gente vai dizer, mas eu não sabia. Como que não sabia? Está aqui, ó, né? Está aí na leitura que a gente faz, nas palestras que a gente escuta, o convite.
Até hoje é difícil, sim, mas é possível, né? Um pouquinho por vez, a gente vai vencendo as nossas dificuldades e vamos fazendo aquilo que o Evangelho nos instrui a fazer, se nós quisermos verdadeiramente a elevação e a felicidade. Se a gente quer ficar aqui, sofrendo, né? Curtindo as brigas dos outros, fulano xingou ciclano, onde? A gente vai lá ver, ler, assistir. Nós gostamos ainda disso aí. Então, se essa ainda é a nossa vibração, há mais coisas que nós precisamos mudar. Mas se nós já estamos cansados desse tipo de comportamento, desse sofrimento, então é para nós o convite do Evangelho, para que a gente consiga mudar a nossa vibração e a nossa sintonia e atrair então para junto de nós aqueles que ou podem reforçar o amor e a felicidade, ou então podem se beneficiar dessa nova forma de ver as coisas. É muito difícil a gente falar quando a gente acompanha hoje, essa semana toda, as notícias sobre a guerra, né? É triste que a gente hoje tenha que olhar para cenas de guerra que não são novas, né? Enfim, que nós não conseguimos ainda viver em paz, mas a internet traz isso para dentro da nossa casa hoje constantemente. Então é difícil, assim, a gente se sensibiliza, né? Ora. E eu, para encerrar, então, me lembrei de um poema do Abel Gomes, que o Chico Xavier psicografou, e está no livro Parnaso de Além Túmulo. E eu vou encerrar então com ele, que se chama Temos Jesus. E o Abel Gomes diz: desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como um lobo carniceiro, ameaça a verdade, humilha a crença nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, do turbilhão da turba imensa, tendes convosco o eterno companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas nós temos Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Amber. Foi ensinamentos preciosíssimos para a nossa vida. Obrigado. Meus irmãos, agora vamos nos preparar para o passe. Vamos nos colocar da melhor maneira possível na nossa cadeira. Vamos relaxar. A prece do passe é uma mensagem do Espírito Lafayette para Maria Igne, no Centro Espírita Nossa Casa de Oração de Balneário Camboriú. Senhor, se sou sua flor em seu jardim de amor, eu peço agora, me salva e me leva em seus braços, sobre montanhas, sobre águas e tormentas, sobre meu próprio ser. E levanta-me, Senhor, para que a cor, a luz, a beleza de meu espírito e o próprio pensar sejam mais fortes que o medo de fracassar. Senhor, se sou sua flor em seu jardim de amor, eu peço agora, me salva e me leva em seus braços, que eu não tema a morte, nem as trevas, nem a sorte, pois sei que o Senhor é o dono da luz, que irá iluminar a minha alma, a minha família e o meu lar. Que venham os ventos e que eu vença os ventos. Que venha a tempestade e que eu vença a tempestade.
Que seus anjos me levem nos caminhos da verdade. Que venha a guerra e eu possa lutar não com espadas a ferir, mas com tua palavra a construir. E que as suas promessas, Senhor, me salvem da cruz. Que eu saiba os testes suportar sem jamais duvidar. Senhor, se eu realmente sou a sua flor em seu jardim de amor, eu peço agora, me salva e me leva em seus braços. E deixa eu saber, Senhor, que sou uma árvore em sua floresta, que eu sou uma gota em seu mar. Deixa eu saber, Senhor, que eu sou um piscar em seu olhar, que eu sou sua flor em seu jardim de amor, Senhor, e que eu sou o amor em seu coração. Então leva este poema como minha oração, pois eu confio em ti, Senhor. És minha flor em meu jardim de amor. Que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pela Amber ter estado aqui, pela presença de todos que estão aqui na casa, por quem está no Facebook da Casa Espírita Luz de Jesus. E levem para vossas casas essa paz, essa luz que vocês têm agora no coração, e distribuam, dividam com os familiares e com os amigos.